Maravilha. Então, começamos agora oficialmente a nossa live, O Corpo em Terapia, que na E verdade é uma aula, né? Porque nós estamos diante de duas professoras, duas representantes do Body Dynamic, uma em Portugal e a Uhum. outra no Brasil, para Isso. falar sobre as abordagens terapêuticas corporais e a conexão com o Body Dynamic, né? Então, nós Uhum. temos muitos assuntos importantes e essenciais para serem conversados hoje. E mais uma vez eu quero dar assim boas-vindas, né, para você, Mar, que está chegando. A gente está se vendo Obrigada. agora pela primeira vez. A Andréa, eu tô aqui matando a minha saudade de ver, escutar a voz dela, né? Eu tenho Uhum. um carinho muito especial pela Andréa. E antes de começar a apresentar vocês, né? Hoje eu estava estudando um pouquinho sobre o tema e estava conectando um pouquinho com vocês e eu escutei algo muito interessante, Mar, de você contando a sua trajetória Hum. sobre como você começou o estudo no Bodynamic. Você foi lá ou você levou eles para Portugal? Como que foi essa trajetória? Então, ao invés de eu te apresentar, eu gostaria que você contasse brevemente a sua história e o que te levou a começar a estudar as terapias corporais somáticas, o SE, o Bodynamic, né? O Uhum. que te fez a seguir essa trajetória? Não sei muito bem se foi eu que escolhi ou foi a terapia corporal que me escolheu, isso eu não sei. Eu sempre fui um pouquinho diferente, sempre fui um pouco diferente das outras pessoas. E a primeira introdução que eu tive foi com uma pessoa do Brasil, pronto, a culpa é vossa, né? Sempre na crista do melhor que há na terapia. E essa pessoa veio a Portugal fazer um trabalho completamente diferente, mas na altura ela estava fazendo a formação da SE e fez uma terapia a uma amiga minha. E era uma amiga que fazia muita coisa e não tinha assim grandes resultados. E com esta terapia eu vi logo umas diferenças rápidas. Então essa foi a primeira chamada. E então eu fui procurar o que é que havia. Na altura não havia nada em Portugal e a única hipótese era vir a Portugal fazer o treinamento, que era bem difícil. Eu estava grávida nessa altura, então era quase impossível. E logo após eu ter a minha filha, então a pessoa que estava a organizar, ela perguntou se eu não queria vir e eu fui na loucura. E foi muito importante, o curso de SE foi bastante importante, tanto que eu hoje coordeno Somatic Experiencing há quase 16 anos, não é? A idade da minha filha, e é algo que eu tenho muita estima, muita estima. É claro que o que acontece em todos os terapeutas que se dedicam à profissão, a gente nunca para de estudar, então nunca chega, né? É sempre mais, sempre mais. Então chegou uma altura que eu, já no finalzinho da formação, no Avançado 2, a minha formadora foi sempre Sónia Gomes, desde o início ao fim. E eu fui a última sessão, do último dia do Avançado 2, que era sobre dor crónica. Era o dia do meu aniversário, 33 anos na altura, e eu fiz uma demonstração e a Sónia, a certa altura, ela diz uma frase, ela pediu para eu olhar assim para uma planta, para um objeto qualquer e disse, agora você vai dizer assim, eu tenho o direito a existir no meu próprio sexo. E Uau. essa frase foi num contexto de trabalhar na Marquesa sobre dor crónica menstrual. E essa frase foi assim uma coisa tão forte, o contexto, o momento, o toque, a frase foi uma coisa tão intensa que eu pensei, eita! E eu na altura eu sempre fui uma aluna muito rebelde, agora sei porquê, porque tenho TDAH, e eu disse assim, ó Sónia, o Peter é uma voz sem palavras. Estas palavras tiraram-me do chão, assim, onde é que vem estas palavras? Porque a voz sem palavras eu entendo, mas onde é que está no manual estas palavras? Porque estas palavras tocaram-me de um jeito que eu senti uma explosão dentro de mim. E então ela mostrou, mesmo na sala de aula, a Body Enciclopédia da Lisbeth, e na altura ela mostrou esse trabalho, ela na altura estava a construir o Soma também, com a ajuda da Bodynamic, e hoje quem conhece o Soma tem muito da Bodynamic e do Rolfing e tudo que ela trabalha.
E foi aí, a partir daí eu fiquei com a paixão e fui atrás e esperei 5 anos para ter um sim. Então demorou muito tempo para eles aceitarem. Já no Brasil já estava a acontecer, mas eu não desisto fácil. É porque eles tinham tido algumas experiências negativas com alguns coordenadores, então queriam algumas recomendações. E então foi até pessoas daí do Brasil que estavam a trabalhar comigo aqui. A Cristina Castelo era a minha terapeuta na altura e ela fez o favor de dar essa recomendação. E eles então disseram: Ok, vamos dar uma chance a esta moça. E foi assim que aconteceu a minha história com a Body Dynamic. E desde aí, olha, ainda não saí da Lua de Mel, já vão 10 anos e eu sou completamente apaixonada por este trabalho. E quanto mais eu trabalho, mais eu gosto. Sou um pouquinho suspeita, para ser isenta. Mas para mim, a partir desse momento, organizando os cursos de formação somático e hipodinâmico, para mim é uma coisa assim, explosiva. É uma combinação. É o yin e o yang, é o preto e o branco, é o bom e o mau. Eu não sei explicar. É uma coisa fantástica para mim. Para mim, então, assim, não dá para separar um do outro. Tanto que eu vou aí no Brasil, justamente, falar deste casamento. Qual é o filho deste casamento? Então, é isso a minha história. Assim, muito, muito resumido. Legal. Agora, em novembro, a Mar tá vindo para o Brasil, então fiquem atentos que mais pertinho do fim da live a gente vai dar notícias da chegada da É, Mar. Mas a gente já tá falando, né, Andréa? Já tá É, aqui, já estamos no é esquenta. isso. Se quiser saber mais, arraste para cima, não é? Porque assim, fica aí até ao fim. Que a gente vai falar os detalhes, né, para que todos que queiram possam beber dessa fonte, porque eu acho que é muito, muito, muito precioso. Né? Claro, Exato. tem um pouquinho de Sónia, tem um pouquinho do Stephen Porges, tem um pouquinho de tudo, mas a base é assim, a junção destas duas terapias, eu acho que é completamente explosivo. E o que é interessante, né, Mar, te escutando agora, né, e falando da sua vinda para o Brasil agora em novembro, o que também é importante, além da conexão das duas abordagens terapêuticas, é o momento da experiência. É o Uhum. momento de vivenciar essa experiência em grupo, junto com você, junto com a Andrea, junto com as outras pessoas. Né? Então, você, com toda uma experiência que você teve com a Sônia, eu conheci a Sônia, ela é uma figura, né? E é uma Sim. experiência que você teve, que você vivenciou, e muito provavelmente pessoas que vão vir para o workshop em novembro vão ter as próprias experiências também com vocês. E quem Isso. sabe um dia no futuro algo aconteça dentro delas e elas vão estar numa live falando, não, eu tive uma experiência, e a gente nunca sabe, né? A Ai, gente olha, nunca você não sabe. me conhece, mas comigo é difícil não ter experiência comigo, eu não dou chance. É muito difícil. Eu gostava de ser mais neutra, mas eu não consigo ser aquela pessoa serena, pausada, não dá. Eu sou também uma figura do meu jeito, sim. Mas hoje em dia Completamente. eu acho que em terapia corporal, claro que a gente consegue aprender via online, mas fica um pouquinho difícil. A experiência, o espelhamento do neurónio espelho, as emoções, as sensações, até o cheiro, os cinco sentidos, não se consegue alcançar tanto na presença física como na presença virtual. Ainda bem que assim é. É Uhum. bom, é gostoso, como vocês dizem, mas não é completo numa terapia corporal. Não é. Uhum. Exatamente, exatamente. E, Andréia, me fala um pouquinho, né? A gente já teve outras oportunidades de conversar, né, sobre Uhum. isso, mas me fala um pouquinho rapidamente também da sua trajetória, né? Qual foi o ponto onde você falou assim, é via corpo, né? É pelo Uhum. corpo. Essa chamada desde sempre, desde quando eu fazia psicologia em Recife, né? Eu sou de Recife, moro no Rio, que eu queria encontrar uma disciplina, alguém que me desse, né, uma mão nessa junção da psique e do corpo, e há 40 anos atrás não tinha nada em Recife. Né? Eram outras abordagens, psicanálise comportamental, outra história.
Até que eu vim para o Rio por outros motivos, e foi a primeira coisa que eu procurei foram as formações, né? Então, eu comecei com análise bioenergética, foi a primeira formação, fiz ela completa, depois terapia haitiana, depois o EMDR, depois eu encontrei a experiência somática, fui da segunda turma aqui no Rio, fui assistente, né? Fui fundo, até que houve uma primeira turma de Body Dynamic do Foundation, que na época era em Salvador. E aí eu resolvi me inscrever e a turma já estava cheia. Então, foi até a Eliana Neto que falou que, olha, então a primeira vaga que abri, ela estava na frente ajudando né, na montagem dessa turma, ajudando uma outra pessoa que estava organizando. Aí ela falou para mim, a primeira vaga vai ser sua, porque você está aqui a primeira da fila, né? E assim foi. Uma pessoa até que eu conheço deixou de ir, assim a gente se contactou, e aí eu fui para essa turma, fui como aluna, e aí eu tive a grata surpresa de ter, no último dia do primeiro módulo, lá em Salvador, uma sessão com a Lisbeth. Esse módulo era com a própria Lisbeth. Uau! E eu lembro que na sessão perdurou e foi no final do módulo, a gente dali ia direto para o aeroporto e eu estava lá em outro universo antes de acabar a sessão. Mas essa sessão me tocou tão profundamente, a presença dela, a qualidade de presença, a consistência de presença dela, me tocou tão profundamente que eu disse, uau, eu quero mais isso, eu quero aprender a fazer isso. Né? E aí eu fiz depois uma proposta a ela, que nós éramos 12 pessoas do Rio de Janeiro, e eu com minhas amigas, os amigos, gente, 12, a gente bem que podia propor que fosse lá no Rio, e aí minhas amigas, dou a maior força, vai você falar com a Lisbeth, e assim eu fiz. E ela falou, olha, se tiver uma turma de 20 pessoas, a gente abre uma segunda turma no Rio e fica uma turma em Salvador e outra no Rio. E aí as pessoas dessa turma eram colegas tão bacanas aqui do Rio e tal, que em uma semana tinha 24 pessoas. Eu mandei um e-mail, né? Então a gente conseguiu rapidamente uma semana fazer, e assim foi. E a pessoa que estava à frente coordenando, por outros motivos, resolveu sair, e para que houvesse continuidade, teria que ter um coordenador. E aí eu fui, né, convidada a vir para esse lugar que, a princípio, não tinha absolutamente nada a ver com meus planos e nem com o meu jeito de ser, nem com aquilo que eu buscava. E aí, para que eu pudesse terminar minha formação, meu grupo pudesse terminar a formação, eu resolvi aceitar, e aqui estou eu, né, como coordenadora do Body Dynamic no Brasil, mas a minha forma de chegar foi como aluna, e a minha pretensão era fazer um curso de Body Dynamic para conhecer esse Body Dynamic, né, e eu fui pega pela Lisbeth, né, tanto na sessão quanto no convite. Né, ela disse, olha, é você, né, a gente quer que você assuma esse lugar. E aí assim foi, né? E aqui eu estou. Então também foi muito experimental, né? A partir da minha experiência, a partir da minha vivência, não foi a partir do teórico. E no Body Dynamic aqui eu estou há mais de 13 anos e me espalhando, porque são muitas coisas, né? Quanto mais eu mergulho e conecto, novas coisas aparecem dentro do Body Dynamic. Né? E é isso, né? Essa foi a minha experiência, essa tem sido a minha experiência dentro dessa escola. Legal, que legal. E eu tenho algumas perguntas para vocês duas hoje, que já está aqui assim. Opa. Mas antes disso, Mar, eu escutei uma coisa muito interessante sua no podcast hoje, que eu fiquei parada. Eu escutei duas vezes. Eu voltei. Eu voltei. Ai, o que é que eu disse? Me explica muito sobre o que é Body Dynamic, e você você começa a falar sobre a musculatura e como a Liz começou a estudar Body Dynamic. Tem muita gente nova chegando. Então, de uma forma simples, para as pessoas que estão chegando, o que que é Body Dynamic? O que que é essa relação com o corpo, com o músculo? A explicação que você deu hoje foi tão bonita e amarrou tão bem. Você Eu pode. sou sou um pouquinho simbólica, mas não do storytelling, é mesmo do concreto, do simples. Eu gosto de metáforas bem simples. Hum, Então, assim,
o que a Elizabeth fez, e algo interessante que ela reiterou lá na conferência o ano passado, que alguém fez uma entrevista lá na conferência, como é que você inventou a Body Dynamic? E ela interrompeu, porque ela tem assim um estilo viking, ela é dinamarquesa. Para nós, portugueses, é grosso, para vocês é, não é? Mas é uma cultura, às vezes é difícil a gente ajustar à cultura, não é? E ela, com o seu jeito viking, interrompeu o entrevistador e disse: não inventei nada. E isso é interessante. Ela disse que não inventou nada, ela só simplesmente escutou o corpo. É, de uma primeira leitura, ela procurava responder a algumas questões que todos os cientistas tentam responder, e a dela era o que é que acontecia com o músculo colapsado, porque até à data havia muita terapia corporal sobre a couraça de caráter, sobre a tensão muscular, mas não havia nada sobre o músculo colapsado. Ela procurou, não encontrou nada. O mais próximo foi umas cientistas que faziam uma relação entre trauma físico, um acidente de carro, há uma perda motora por um AVC, e o que é que acontecia com a psique dessa pessoa, qual era a alteração da personalidade dela após esse evento. Era o mais próximo que ela encontrou, mas não havia nada na literatura sobre músculo colapsado, e então ela daí foi perguntar aos seus colegas. Ela na altura fazia formação de uma terapia que era baseada em massagem, uma terapia psicológica massagem, eu não sei o nome, mas era uma escola russa. E, como nós sabemos, nestes tipos de cursos de formação, os colegas praticam uns nos outros. E ela pediu aos seus colegas para todas as pessoas que elas praticassem, todos os clientes, respondessem a 3 perguntas. Qual era o músculo que eles faziam a estimulação? Qual era a resposta do músculo? O que é que isto significa? Eu toco no teu músculo e ele vai devolver o meu dedo numa certa velocidade, de uma forma muito simples. Isto chama-se a responsividade. Qual é a forma que o teu músculo devolve? É uma velocidade ponto 1, ponto 2, ponto 3, por aí. Qual era a velocidade da resposta? Se era mais colapsada ou se era mais extensa? Qual era a emoção, a sensação que a pessoa tinha? E qual era a história que vinha? E depois dela fazer mais ou menos 15 mil relatórios, que ela brinca muito que na altura foi feita à mão, ela fazia depois do dia de trabalho, ela brinca, quer dizer, que dizia assim: na altura não precisava muito dormir. Ela hoje tem 85 anos, eu estive com ela até há 2 dias. Ela dizia: na altura não precisava muito dormir. E então ela fez um compilado, um Excel, vamos dizer assim, uma planilha. Todas as pessoas que eram tocadas no peitoral tratavam de um assunto que tinha a ver com autoestima. E realmente, quando nós fazemos assim, e as medalhas, não é? Uma autoestima, é o peito feito, não é? Pronto. Por exemplo, o nariz empinado, a dor da sua nariz, há aqui um músculo aqui assim na pontinha do nariz que tem a ver com assertividade. E ela, depois de fazer esse estudo, ela então fez um mapa de cada músculo tem uma função do self, vamos assim dizer. E se a pessoa tem um músculo colapsado, ela tem uma forma de lidar com esse problema, e se ela tem um músculo mais tenso, ela tem outra forma de lidar com esse problema. Então, a partir daí, ela criou o que a gente hoje chama as funções do ego, mais simples para quem não conhece tão bem a palavra ego, porque ego vai nos remeter para outra coisa, a função do self. 11 funções do self. E ela achou o máximo, foi ensinar até ao Peter Levine e ao Raja, que foram alunos da sua primeira turma lá nos Estados Unidos, e eles não entenderam nada. Era muito complexo. Era um mapa, 125 músculos, um tenso, um colapsado. Ela ficou, até hoje eu brinco com ela a dizer assim: Elizabeth, você ficou traumatizada. Porque ela estava tão feliz da sua descoberta, tentou partilhar com os colegas psicólogos, eles diziam: minha querida, não entendi porra nenhuma, não entendi nada. Desculpe a linguagem. E daí ela pensou: bem, eu vou ter que arranjar um jeito de trazer isto aos meus colegas. E então ela aí sentou-se num verão, 3 meses, chamou uma equipa de 12 pessoas, um do Rolfing, psiquiatra, psicólogo, freudiano, gestalt, uma equipa de 11 pessoas, sentaram num verão, 3 meses intensivos, e fizeram as etapas de desenvolvimento da criança. Então, olha que interessante. Em que idade é que você desenvolve este músculo? Não sei. O que é que você acha? Não sei. Com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, com 6 anos.
Então ela sabia em que idade é que eu vou desenvolver este músculo, então ela aí descobriu se houver um problema neste músculo, eu sei em que altura é que o trauma foi acontecer. Então ela aí fez um mapa, a etapa. Por exemplo, quando é que a criança consegue fazer isto? Só com 7 anos. Portanto, o trauma, se estiver aqui, que é um trauma sob a opinião, quando a pessoa faz assim, ó, eu vou explicar uma coisa para você, que é, a gente chama a etapa da opinião, só a partir dos 7. Então, assim, só a partir dos 7, então se a pessoa tem um tema na opinião, ela vai ter um mapa quando é que aconteceu o trauma. E chamamos as etapas de desenvolvimento, são 7, ao contrário, por exemplo, do Lowen, que tem 5, do Freud, que também tem 5, do Erikson. Então ela aí criou, então, as etapas. E ela tem uma coisa muito interessante. Ela fala sobre a saúde, ou seja, o que é que seria normal, saudável, embora ela não goste muito da palavra saudável, mas normativo, vamos usar assim. E se acontecer um trauma, qual é que é o resultado? Portanto, o enfoque dela é muito saúde versus trauma. Por exemplo, se olharmos o Freud, a leitura dele é muito trauma. Se olharmos o Erikson, a lente do Erikson é muito funcional. Como é que a criança é saudável? Então, a biodinâmica ela tem estas duas lentes. O que é uma referência de saúde e o que é que se acontecer alguma coisa de errado, qual é que é o sinal no seu músculo que vai contar a sua história. Então, nós temos um livro com 125 páginas e cada página é um músculo que conta uma história. E eu sinceramente acho que nesta fase ser psicoterapeuta é muito exigente porque a gente já tem que ir no detalhe. A gente já não chega, a gente tem que ir no detalhe e cada pessoa é única. Então a gente não pode generalizar. E este trabalho da Elizabeth, ele dá-nos essa possibilidade de trabalharmos tailor-made, como é que a gente diria em português? Feita à mão, tailor-made, é customizado. Customizado. É um serviço customizado. Assim, de uma forma muito simples, não sei se foi muito rápida, é esse o resultado do trabalho dela. Então, hoje, como terapeuta de Body Dynamic, nós temos duas visões. Uma, identificar onde é que está o problema e saber qual foi a estratégia do cliente, se ele foi mais de desistir ou se ele foi mais de tensionar. Isso vai fazer com que o terapeuta vai ter que trabalhar de uma forma completamente diferente para a mesma dor. A dor é a mesma, o momento é o mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo, a fase oral, não é? Que é uma fase do apego, a fase da necessidade. Nós chamamos mais da fase da necessidade. Se a pessoa tiver uma resposta mais colapsada, a forma de trabalhar é completamente antagónica à fase mais tensa. Então, a ferida é a mesma, é a ferida do abandono, mas a forma como eu vou trabalhar esse abandono é completamente diferente se o músculo for tenso ou se o músculo for colapsado. Mas o músculo até é o mesmo, mas a abordagem tem que ser um pouquinho diferente. Então, eu não encontro assim nada no mercado igual. Agora, não é para qualquer terapeuta, existe trabalho, existe estudo, existe. Eu acho que às vezes a gente quer rápido, bom e barato, sabes? É uma terapia que exige alguma dedicação, mas também tem uma minúcia e um detalhismo que eu acho maravilhoso. Sem dúvida. Exatamente, esse detalhe, né? Essa detalhe de observar que é o diferencial, né? Essa visão que é o grande diferencial, né? E, André, a Marla estava falando um pouquinho também das etapas do desenvolvimento, né? E eu quero pegar um pouquinho desse gancho, né? E entrar com uma pergunta. Você pode trazer um pouco de palavras como rupturas e traumatizações na infância ficam registradas no nosso corpo? Uhum. Então, para o Body Dynamic, trauma de desenvolvimento é definido como uma ruptura, né, como você falou, então bloqueio ou interrupção, que vai estar acontecendo no processo natural de desenvolvimento da criança, desenvolvimento psicocorporal, emocional, social, e essa ruptura ela vai acontecer exatamente por conta de experiências relacionais repetitivas, onde ela teve que viver a experiência de quebra da sua dignidade ou da conexão com os cuidadores ou pessoas super importantes para ela, pessoas significativas. Então, diante dessa quebra,
quando a criança tem que escolher entre a sua dignidade ou o que for possível da conexão com o outro, ela vai entrar em sofrimento, né, e ela vai desenvolver mecanismos de defesa que vão estar sendo construídas dentro ou da desistência, como a Mar falou, ou da rigidez, né? E essas duas formas de defesa vão estar acontecendo dentro do tema, em torno do tema central daquela etapa, daquele estágio onde aconteceu a ruptura ou traumatização, né? Então, a partir disso, essas estratégias, elas ficam registradas tanto na mente como nos músculos, né? E a pessoa, aquela criança, vai estar levando isso para a vida adulta, que vai estar se apresentando, né, no dia a dia, na forma de padrões, né? E esses padrões eles vão se manifestar na forma como nós percebemos o mundo, né? Na forma como a gente se sente diante do mundo, diante daquela situação, na forma como a gente pensa, na forma como a gente fala, né? Na forma como a gente se comporta e na postura corporal, né? Então, a gente segue a vida fora, carregando esses padrões desenvolvidos a partir dessas rupturas. Então, para o Bodhinamic, os traumas da infância, assim como os traumas de choque, assim como a nossa história, ela fica registrada no nosso corpo. E é possível a gente aprender, né, a ler a história que o corpo tem para nos contar. E aí, o método de leitura corporal do Bodhinamic é exatamente sobre isso. E esse método foi desenvolvido nos anos 70, né, pela Lisbeth, a fundadora, com seu grupo de colaboradores, 12 colaboradores, e esses tantos músculos foram testados de forma que ela realmente conseguiu localizar o conteúdo psicológico de diferentes músculos, em que idade os músculos estão lá desde que a gente nasce, mas em que idade eles começam a ser utilizados de uma forma consciente pela criança. E aqui é que faz a diferença, porque à medida dela ter vivido essa ruptura, né, naquela determinada fase, isso vai estar registrado naquele músculo que ela está explorando junto com aquele tema central, em relação àquela fase de desenvolvimento onde ela se encontra. Então, ela colheu realmente mais de 13 mil fichas com esses dados, e ela juntou a esse trabalho, aos dados colhidos no trabalho de observação de criança ao longo do seu desenvolvimento, e com essa integração ela desenvolveu esse método de leitura corporal, ela desenvolveu o método de um mapa das estruturas de caráter do Bodhinamic, que faz essa grande janela da gestação aos 12 anos, e a partir do que a pessoa traz na sua postura corporal, a gente pode, tendo prática nesse método de leitura corporal, a gente pode imaginar que aquela pessoa viveu um trauma determinado, uma ruptura numa determinada fase específica do seu desenvolvimento e, portanto, quais são os padrões que ela traz, né, na sua forma de perceber, de sentir, de falar, de agir, a partir dessa postura corporal, porque está tudo escrito, né, na forma como a gente se posiciona. Então, esse método, ele tem uma fundamentação muito sólida, que é a partir dessa grande pesquisa, né, que embasa o Bodhinamic, e é isso. Então, dessa forma, no consultório, a gente passa a ter, de fato, tanto um instrumento de leitura e, portanto, de localização, e que fase aconteceu, como também de intervenção. O que é que essa pessoa precisa desenvolver? Que habilidades psicológicas ela não pôde viver porque ela não foi encontrada, né, enquanto criança, quando ela estava explorando um determinado tema, normalmente os temas centrais de cada estágio de desenvolvimento, e, portanto, o que é que a gente precisa trabalhar
né, com essa pessoa para que ela possa ir adiante na vida, para que ela possa ir além dos padrões que ela desenvolveu, que foram maravilhosos, os padrões que nós desenvolvemos, padrões de defesa, mas se a gente quer crescer, a gente precisa ir além, a gente precisa ir além desses padrões para que a gente possa ampliar a nossa possibilidade de escolhas, para que a gente possa ampliar a nossa consciência e se perceber, olha, estou aqui novamente repetindo meu padrão. No fundo, eu estou sentindo medo de quê? Aonde eu estou me sentindo ameaçada? Quando a gente entra no padrão é porque, de alguma forma, eu estou me sentindo ameaçada. Então, quando a gente tem essa consciência mais amplificada, quando a gente conhece os nossos padrões, a gente tem a oportunidade de não sair repetindo vida fora o mesmo tipo de comportamento e de fazer escolhas. De, consequentemente, né, também desenvolvendo as habilidades que não foram desenvolvidas no passado, de se colocar no mundo de uma outra forma, de se posicionar no mundo e nas relações de uma outra forma. Então, tudo isso a partir, né, desse caminho, onde o corpo tem uma história para contar. E a gente pode, né, ter esse aprendizado de fazer essa leitura, né, encontrar o outro aonde, de fato, o outro não foi encontrado na sua história. Né, e ali houve uma ruptura, um bloqueio ou uma interrupção. Né, e o processo de terapia pode se dar exatamente a partir, né, dessa possibilidade. Nossa, maravilhoso. E vocês que estão assistindo a gente, se vocês quiserem deixar perguntas nos comentários, podem deixar. Já tem acho que 2 perguntas aqui. Daqui a pouquinho, né, André e Mar, se vocês quiserem responder, né? Claro, claro. E, Mar, durante o processo, né, também de formação, existem etapas de estudo, né? E qual que é a diferença entre trauma do desenvolvimento e trauma de choque? Uhum. Eu acho que o nome já está a dar uma pista, não é? Então, choque vai remeter sempre a uma coisa intensa, aguda. O Somatic Experiencing, ele dedica-se muito à prevenção da ansiedade generalizada, de uma forma consistente, quando a pessoa é exposta a muito stress durante muito tempo, ou principalmente para trauma de choque, que ele define, o Peter Levine, até como algo muito intenso, ou algo muito rápido, ou algo muito inesperado, ou também algo que acontece antes de nós estarmos prontos, não é? Ficar sozinho num shopping com 3 anos é assustador. Ficar com 30 é encantador, não é? Se você tiver dinheiro, é ótimo, né? Pode ser um desastre. Ai, ninguém puxando o seu saco e você com o cartão, né? Então, assim, a altura, ser cedo demais, é interessante. Então, isto já vai dizendo, o trauma de choque é uma coisa que eu diria aguda. É uma coisa que é assim, ela requer de nós uma resposta imediata e o que também define na literatura este tipo de trauma é algo que muitas vezes provoca stress pós-traumático. Vocês chamam TEP de transtorno, não é? E então já o nome vai dizendo pós-evento, ou seja, o evento exige de nós uma resposta imediata, muito focada na sobrevivência física, não é? Também na sobrevivência emocional, porque nós, à exceção dos animais, temos questões afetivas, não é? Eu brinquei muito lá no último módulo de trauma de choque, que é um assunto delicado, mas eu gosto de brincar um bocadinho com coisas sérias, que é você encontrar o seu marido com a sua melhor amiga na cama, não vai literalmente morrer, mas é uma morte psíquica, não é? Naquele dia morrem 2 pessoas que eram importantíssimas e então, assim, há uma morte mais psíquica, uma coisa que me tira o chão, não é? A gente usa a expressão metafórica, fiquei sem chão. Então, aqui também remete um bocadinho para o contexto de sobrevivência física, segurança física e dignidade. Nós também somos seres que temos alguma dignidade, então também podemos ser mortos-vivos, vamos assim dizer. Então, essas seriam as condições para criar um trauma de choque, uma coisa muito intensa que eu não tenho capacidade de absorver ou lidar ou processar, e no pós-evento eu também não consigo reunir as condições para aterrizar, como vocês dizem. Então, o stress pós-traumático não é o evento em si, é o que acontece logo em seguida. Então, logo em seguida não houve
segurança suficiente interna e externa para eu conseguir integrar, orientar o que é que se passou e aprender com a experiência. Então, isso é o que categoriza um trauma de choque. É quase uma metáfora muito simples, é meter um bolo no forno muito quente, fica cozido à volta, mas por dentro está cru, não é? Já o trauma de desenvolvimento, ele exige um desenvolvimento, é uma coisa crónica, é uma coisa que é hoje, é amanhã, é depois da manhã, é o mês que vem, é a semana que vem, e por aí vai. Então, o trauma de desenvolvimento, ele tem uma categoria crónica, não é uma coisa aguda, é uma coisa que vai acontecendo. E a partir de uma altura que vai acontecendo, a vida é mesmo assim. A vida é mesmo assim. Eu uso muito um vídeo do Edward Tronick, da experiência Still Face, a cara parada, que ele encontrou a mesma coisa que a Elizabeth com o seu estudo em Harvard. Eles punham os bebés à mãe com a cara parada e as crianças elas tentavam encontrar uma estratégia de chamar a mãe de novo. E algumas crianças, depois de 2, 3 tentativas, desistiam. Outras continuavam até a mãe voltar. Então, assim, esta coisa do trauma de desenvolvimento, ela requer um comportamento diário. E ele dizia assim: não é que uma vez que a minha mãe fez isto, eu fiquei traumatizada. Não, ela fez uma, depois fez outra, depois voltou a fazer outra, e depois voltou a fazer outra, ou fez uma, mas depois não fez, foi intermitente. Então, aí são reunidas as condições para ter um trauma de desenvolvimento. Depois a gente tem o trauma complexo, que é a junção destas duas eventos, é quando acontece um choque dentro da janela de desenvolvimento. E aí o pós é muito complicado, porque a criança não tem recursos suficientes para o pós. Então a chance dela ficar com trauma complexo é altíssima, porque ela fica embranhado no desenvolvimento. Por exemplo, há uma fase em que a criança tem um pensamento mágico. Ela pensa que voa, ela pensa que é o Superman, ela pensa que ela pode ir à Disney amanhã voando, que é mais ou menos dos 2 aos 4. E às vezes, se acontecer, por exemplo, ela briga com a avó e a avó tem um infarto, ela no pós-morte, ela vai pensar assim, fui eu que matei a minha avó por conta desta discussão. Então, e é muito difícil, a criança não tem recursos suficientes, mesmo que a gente dialogue, não, a avózinha estava doente e não tem nada a ver, a criança tem muita dificuldade em aterrissar aquela experiência. E aí fica uma coisa emaranhada, uma coisa complexa, que lá está, é como se fosse um novelo com muitos fios e a gente tem que tirar assim um e outro. Quando um colar fica emaranhado e que a gente tem que ter muita calma para tirar e não partir enquanto desata os nós. Então seria assim, eu gosto destas metáforas simples para explicar o que é o trauma de desenvolvimento. E claro, o trauma de choque, ele provoca em ti uma resposta mais rápida, não é? O sistema nervoso, luta, fuga, congelamento, muito, muito básico, porque é focado numa sobrevivência. O trauma de desenvolvimento já é muito complexo. Não é que você quer fugir da sua mãe ou do seu pai, nem lutar com o seu pai e com a sua mãe. Simbolicamente há uma resposta mais ativa ou passiva, ou neutra. Mas não é essa a necessidade da criança. Ela é bem complexo. Então não chega a tratar o trauma de desenvolvimento só com uma coisa muito básica, lutar, fugir ou congelar. É complicado. Sabe o estado no Facebook, qual é o seu estado civil? É casado, solteiro? E a pessoa diz assim, é complicado, não é? É complicado. É uma coisa assim. A gente está junto, mas a gente está se encontrando, a gente está ficando. Não é uma coisa preta ou branca no trauma de desenvolvimento. No trauma de choque é uma coisinha assim mais preta ou branca. Não sei se eu consegui explicar ou baralhar, mas assim, para já, quem Sim. quiser saber mais, arraste para cima, né? E a gente depois responde. Não, sim, com certeza, com certeza. E André, a Mar, né, no início da live falou um pouquinho, né, sobre a musculatura, né? Mas eu também queria escutar um pouco mais de você sobre a importância dos músculos na terapia somática. Você pode falar um pouquinho? Claro. Uhum. Os músculos ele têm um papel fundamental na formação da nossa personalidade. À medida que é justamente explorando os temas centrais a cada estágio de desenvolvimento, associado à conquista de movimentos cada vez psicomotores novos,
ou seja, com a utilização consciente de novos músculos, que nós vamos formando a nossa personalidade. Esse é o princípio do Bodynamic, é um dos princípios, né? Então, a personalidade ela vai se formando nessa costura, na exploração do tema central, associado ao movimento que a criança está aprendendo a fazer, né? E a depender do que ela viver naquele momento onde ela está explorando temas da necessidade, e ela estica o braço para pedir colo e ela não é atendida, ela vai desenvolver defesas, e essas defesas vão estar vão estar imprimidas não só na sua mente, como também nos seus músculos. Essas defesas vão estar acontecendo em torno de um padrão ou de desistência ou de rigidez, né, para que ela possa lidar com aquela dor. E quando ela é atendida, ela é encontrada, ela é apoiada naquela exploração, ela vai adquirir aquela habilidade, aqui no caso da necessidade, corresponde ao oral, onde a criança busca ser atendida na sua necessidade. Quando ela é encontrada, esse é um termo central no Bodynamic, o que é ser encontrada? É ser vista, é ser apoiada, é estar com a criança naquela exploração, de alguma forma apoiando ela para que ela viva aquela exploração. Ela vai desenvolver a habilidade de eu posso buscar aquilo que eu preciso e conseguir. Essa é uma das habilidades que são desenvolvidas nessa fase. Envolve músculos específicos. Então, quando ela é encontrada, apoiada, atendida, né, nas suas experiências, ela adquire aquela habilidade e ela segue o processo de desenvolvimento para explorar novos temas, temas mais complexos, novos movimentos, novos músculos sendo explorados, e ela vai seguindo. Então, a importância dos músculos no processo, ela é enorme, primeiro pela leitura que a gente pode ter a partir da postura corporal. Quando a gente fala de postura corporal, a gente está falando de músculos fixados numa defesa, seja de desistência, seja de rigidez, que vão montando aquela postura crônica, né? Onde em qualquer situação a pessoa está sustentando aquela postura, né? E principalmente nas situações mais estressantes, mas ela tem ali um padrão. Então, a partir desse padrão, se a gente conhece o mapa das estruturas de caráter do Bodynamic, se a gente pratica e domina a leitura corporal, a gente olhando aquela pessoa, a gente vai saber provavelmente em que fase do desenvolvimento ocorreu a ruptura ou a traumatização. Além disso, quais são os padrões? Cada fase vai desenvolver, a partir das defesas, padrões específicos na forma de perceber as diferentes situações, na forma de sentir nas diferentes situações, na forma de pensar, na forma de se expressar, na forma de se comportar e também na postura corporal que está sendo lida, né? Então, dali a gente já está vendo, provavelmente essa pessoa tem... Aí a gente vai estar confirmando isso no relato dela. Aqui tem um relato onde ela fala de uma desistência que tem a ver com a fase da necessidade, né? Se minha família está bem, eu estou bem. Então, essa pessoa, nesse estágio, provavelmente ela viveu uma ruptura. Porque se o outro está bem, eu estou bem, o ponto de referência não está nela, está no outro. Então, essa criança, né, entre 1 mês e 1 ano e meio, ela não foi encontrada na habilidade de buscar o preenchimento a satisfação das suas necessidades. Aqui a gente tem, então, já algo para ser trabalhado. E a gente vai, né, pensando, captando, a partir da leitura corporal, e à medida que a gente já tem aqui as pistas todas, né, também os recursos. Além de habilidades, que a criança desenvolve ou não, tem os recursos. O recurso de se colocar no lugar do outro, isso é um grande recurso, mas isso precisa estar equilibrado. Né? Se eu vivo em função de atender o outro, né? Se o outro está bem, eu estou bem, eu nunca vou estar suprindo as minhas necessidades. Então, a questão aqui é o equilíbrio, mas tem um recurso, e esse é um diferencial do Bodynamic, que a gente, no Bodynamic, sempre vai estar reconhecendo o recurso. Né? A questão aqui é poder escolher em que momentos eu quero usar esse recurso, em que momentos não. Né? Esse recurso, nesse momento, não é o que eu estou escolhendo. Então, além dos recursos, padrões, isso são elementos fundamentais para quê? Para a gente fazer um projeto terapêutico.
e propor essa pessoa, né? Olha, eu percebo isso faz sentido para você. E a minha proposta é trabalhar dentro desse exemplo, uma das coisas seria a habilidade de você buscar aquilo que você precisa. E também percebo que seria importante trabalhar isso. Isso faz sentido para você? Normalmente faz, porque a gente vê, e aqui tem a riqueza, né, dessa leitura. A gente vê, a gente ouve, a gente confirma com a pessoa. Né? E aqui a gente pode montar um projeto terapêutico completamente realístico para aquela pessoa. E normalmente ela tem experiência de ser vista, de ser encontrada, e aqui a gente já construir um ótimo campo para o início de um processo terapêutico. Me sentir vista, ouvida, compreendida, e o que foi proposto trabalhar fez todo sentido para mim. Ótimo, né? Estamos começando no bom lugar. Então, aqui a leitura. O outro aspecto super importante dos músculos é a intervenção. Então, a partir do grande estudo do Body Dynamics, da grande pesquisa, onde foram localizados, estudados 124 músculos, e se descobriu o conteúdo psicológico de cada um deles, a partir disso, a gente tem o quê? A gente tem um mapa e a gente tem o atalho para chegar lá. Então, a gente percebe uma pessoa que, por exemplo, dissocia, a gente vai perceber que provavelmente ela precisa trabalhar grounding. E como é que a gente vai estar trabalhando o grau de teste de realidade? Como é que a gente vai estar trabalhando centramento? Uma pessoa que se esvazia da sua presença e que tudo é normal e que ela se esvazia no contato com o outro, ela está precisando trabalhar centramento, e o centramento tem músculos onde o centro e o core habitam, né? E as fronteiras, e cada uma das habilidades vão ter. A gente sabe qual é o atalho, porque a gente sabe qual é o músculo que dá suporte para aquela habilidade. Então, os músculos estão presentes na leitura e construção de um projeto terapêutico, e os músculos vão estar presentes na intervenção, onde entenda-se nessa intervenção não só o que trabalhar e qual é o caminho direto. Né? O Body Dynamics tem a característica, a terapia Body Dynamics, de ser uma terapia muito precisa. E essa precisão vem exatamente dos frutos dessa grande pesquisa, onde a gente sabe exatamente onde mora no nosso corpo cada uma dessas diferentes habilidades, e são muitas. Né? Então, a gente propõe um determinado movimento que está associado àquele tema, e a pessoa vai estar falando daquele tema, vai estar buscando, e é muito importante que seja na conexão com o outro. Né? Não é buscar sozinho no espelho. É buscar ali na conexão com o outro, no caso da terapia, com o terapeuta, para que a pessoa acorde aqueles músculos que estão desistidos, que estão adormecidos, porque foi assim que ela conseguiu sobreviver. Foi desenvolvendo esse mecanismo de defesa, onde eu vou me adaptar à necessidade da minha mãe. E aí, tudo bem, eu vou ter o amor dela. Mas quando a gente fica fixado nessa defesa e vai para a vida adulta dessa forma, a gente nunca vai ter aquilo que realmente a gente precisa. Né? A gente vai estar entrando em relações de dependência e codependência para atendendo o outro me atender, e isso é uma grande novela, um grande tema, né, que é um motivo para se buscar uma terapia. Então, a gente vai estar acordando esses músculos que a gente entende no Body Dynamics que o corpo é uma grande caixa de ferramenta. E as ferramentas são os músculos. E à medida que a gente acorda aqueles músculos que estão ou adormecidos ou enrijecidos e, portanto, não disponíveis para nos apoiar, relacionados ao tema deles, a gente está transformando essas ferramentas em recursos. Então, o Body Dynamics é uma terapia de recursos. E a gente utiliza, sabendo o atalho para alcançar cada recurso, a gente vai estar trabalhando centramento, autoestima, fronteiras, ground, teste de realidade, manejo das emoções e muitas outras habilidades. E com isso, a gente vai estar dando condição dessa pessoa sustentar sua dignidade em última instância e se colocar no mundo em conexão, né, tanto com esse mundo como com as outras pessoas, porque a grande ferida se deu aí, né, quando ela estava na infância, explorando os temas centrais, e ela não foi encontrada e apoiada, e, portanto, ela teve que abrir mão da sua dignidade
para ter o que for possível da conexão com o outro, ou teve que abrir mão da conexão com o cuidador para proteger, salvar a sua dignidade. Então, a gente vai estar desenvolvendo aqueles recursos que não foram desenvolvidos no passado, tendo os atalhos no corpo, de onde é que mora cada um desses recursos, trabalhando o tema psicológico de cada um deles, na conexão terapeuta-cliente, para que essa pessoa possa transformar aquelas ferramentas, muitas vezes adormecidas, em recursos e poder experimentar na vida, se colocar, se posicionar, estar de uma outra forma. Então, essa é a relação, né, entre os músculos e a terapia, né, Body Dynamic. E, nossa, e te escutando, né, Andréa, eu acho que vou fazer uma pergunta para vocês duas essa pergunta está muito conectada com a pergunta também aqui do chat, né, que tem uma pessoa, a Pri, que está perguntando, é uma terapia diagnóstica ou também tratamento? Mas eu vou juntar a pergunta dela com o tema da live, né? Que é como fazer essa conexão do body dinâmico com a experiência somática. E te escutando, Andréa, eu me lembrei muito quando eu comecei a praticar yoga aos 15 anos de idade. Quando eu comecei a praticar yoga aos 15 anos de idade, eu comecei a perceber o meu corpo, a sentir o meu corpo, a sentir pedacinhos do meu corpo, e coisas começaram a acontecer até mudança de comportamento alimentar. Então, eu comecei a comer, a deixar de comer determinadas coisas, a deixar de frequentar determinados lugares, a começar a frequentar determinados lugares. Então, todo um padrão, toda uma coisa de vida mudou. Eu costumo dizer que eu me tornei a ovelha verde da família aos 15 anos de idade, né? E te escutando, né, a sensação que me veio é essa também, né? Porque a partir do momento que todo um trabalho vai acontecendo, transformações vão acontecendo a partir do corpo. Então, a minha pergunta é cheia de retalhos e pedaços, né? Com a da Pri aqui do chat, com o tema, né? Body Dynamic SE e a minha experiência, assim, ó, eu pego isso, faço um bolinho e jogo. A batata quente agora vai para mar. Sim, posso ir. Começando pelo fim, é uma guerra muito antiga sobre usar a componente da medicina, quer seja tradicional ou não tradicional, para a psicologia, esta questão do diagnóstico e do tratamento. Eu confesso que eu me sinto um pouquinho tendenciosa a pensar assim, como é que eu vou encontrar uma solução se eu não sei ver qual é o problema? Fica-me um pouquinho difícil responder esta pergunta. Se eu não consigo identificar, montar hipóteses terapêuticas, como é que eu vou propor ao cliente um tratamento, não é? Uma solução? Então, assim, em qualquer terapia vai ser sempre feita uma análise, mesmo na psicanálise, em que ele usa o próprio cliente para fazer essa análise, vai ser sempre a fazer uma análise, uma hipótese terapêutica e uma proposta de solução. Portanto, não existe, eu não consigo encontrar nenhuma terapia que não ofereça isso. O Somatic Experiencing, por exemplo, nós somos ensinados a identificar sinais de luta, de fuga ou de congelamento. Então, assim, só aí já há um diagnóstico de uma fixação e nós vamos a trazer ao cliente, proporcionar ao cliente uma saída. Então, assim, não existe muita ciência, não é? E até recordando a Liana Neto, que ela trabalhou para nós de um tempo, ela dizia sempre: se a gente não adoece da cabeça, adoece do corpo, se não é do corpo, é da cabeça. Portanto, o sintoma vai vir, o sinal e o sintoma vai vir de um lugar e é interessante nós sabermos identificar. Há 15 dias fizemos um exame do Practitioner, que é o curso de terapeuta, o curso final, e tínhamos uma aluna que ela é super engraçada, super carismática, e ela tem sempre um jeito bom de sair dos momentos difíceis. Então ela fez o exame, que é um aquário, que é uma demo, que nós vamos avaliar se ela tecnicamente fez, e depois no final perguntamos qual foi a estratégia terapêutica e qual foi o diagnóstico que ela fez. Ela fez um exercício bastante interessante com o cliente e eu perguntei. E ela, muito engraçada, disse: intuição terapêutica. Foi uma saída criativa. E a verdade que algumas as estratégias, algumas defesas de caráter,
usam muito uma intuição, que é uma espécie de intuição, de sensação de ressonância, e há estruturas de caráter que realmente têm esse dom, é um recurso, de sentir o outro de uma forma muito simbólica e até sensorial e etc. Isso é um recurso. Só que eu até brinquei com ela e disse assim, então a Lisbeth teve a queimar a pestana a pôr legendas, como a medicina chinesa, não é? A reflexologia, se toca no dedão, é o cérebro, se toca no lado esquerdo do pé, etc. Então, a medicina chinesa já provou a sua valia, a Elizabeth até se influenciou muito nesse conceito. Então, ela teve a queimar a pestana de dar legendas aos músculos e nós agora usamos a intuição. Então, ser terapeuta corporal, para mim, é das abordagens mais complexas, porque a gente tem que entender o cliente de forma cognitiva, de forma comportamental e emocional, a gente tem que também ser empáticos, não é? Como o Jung dizia, domina todas as técnicas, mas na hora esquece tudo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que saber, de certa forma, estar um passo à frente do cliente. Então, assim, eu vou ter que aprender muito, deixar entrar no meu sistema e depois esquecer tudo. É como se eu tivesse um mapa dentro de mim. E se calhar a Tarika, não sei como é que seria o seu nome, Tarika, a fazer hoje yoga depois de 15 anos, não é? Deve ter 30 no máximo, não é? Depois de 15 anos a fazer yoga, já tá no automático, nem nota, não é? Já acontece, já consegue ouvir, já consigo fazer. Isso também acontece com a Body Dynamic, mas numa fase inicial nós temos que ser analíticos e sim identificar, diagnosticar de uma forma que eu acho brilhante. Ao contrário, a nível de músculos, nós temos músculos muito pequenos e temos músculos sobrepostos e todos nós temos exercício físico e todos nós temos tendências corporais, acidentes e nem sempre a leitura corporal é a minha primeira linha de observação. Só em situações muito extremas é que nós conseguimos ver a olho nu, por exemplo, levantar assim, ó, levantar assim a sobrancelha, que eu nem consigo por conta do Botox, que eu não consigo, né? É um sinal que no rosto, né? Um olhinho assim maior, uma boquinha assim para baixo. Aí eu já vou conseguir identificar umas hipóteses terapêuticas, mas eu não vou de caras dizer esta pessoa tem isto ou aquilo. Nós temos outras formas de ver. A Elizabeth não estudou só o músculo, também estudou a forma da pessoa pensar, a forma da pessoa agir, etc. Então, quando eu penso em juntar esta análise, e a solução, para mim é muito interessante, porque um psicólogo que está só a olhar a forma como eu falo, todos nós vamos dizer, eu nunca me senti vista. Isto é muito abstrato, é uma coisa tão grande. É. Eu não me sinto amada. O que é amor? Então, quando a gente vai, ok, quando não se sente vista, aonde no seu corpo sente? Se a pessoa vai dizer assim, ó, eu sinto uma dor aqui, eu sei o que é que significa esta zona, esta faixa aqui, faixa externalis, eu sei qual é que é o tema. Mas ao passo se a pessoa disser assim, eu sinto na minha barriga, eu já sei que é outro tema. Então a frase, eu não me sinto vista, é tão grande, mas se eu perguntar aonde, em que músculo é que você está a sentir isso, eu vou saber em que idade é que aconteceu, qual é que é o tema psicológico, qual é a solução que você vai precisar e qual é o exercício, o trabalho de casa, porque há trabalho de casa para trabalhar esse músculo, porque o trauma de desenvolvimento ele acontece numa cadência e para ele ser curado ele também tem que ter uma cadência, não é uma mágica, não é? Então, se eu juntar o Somatic Experiencing à Body Dynamic, eu vou juntar duas forças. Uma, o sistema nervoso, que ele vai usar mais a fáscia e o sistema reflexo, que é uma coisa mais eh, intensa. Porquê? Porque o músculo ele tem uma consciência e nós, em situações agudas, se a gente tiver muito tempo a pensar, ai, se calhar não é conveniente, ai, se calhar vou ser muito grossa, ai, se calhar não vou fazer. Se eu pensar muito, já foi. Então não há tempo para pensar. Então é importante adormecer o músculo numa situação de choque. Por isso a gente fica assim, fica dormente. Ainda bem, porque aí quem toma conta é o seu sistema nervoso com a ajuda da faixa. A faixa ela move tudo, ela move o músculo, ela até rasga o músculo se for necessário. Inclusivamente há clientes que eles têm a faixa tão grossa, tão rija, que nem conseguimos aceder àquele músculo. Essa é uma das consequências do Uhum. trauma de choque, é você perder a consciência corporal e a capacidade de usar aquele músculo. Por exemplo, este músculo que a Andrea estava a identificar, que é o pedir à mamãe, é aqui o deltoide.
anterior, que é pedir ou parar a pessoa. Se eu tiver um trauma de choque que implica este músculo, ele vai ficar tão tenso, mas não quer dizer que ele esteja rígido ou colapsado. Eu nem sei, a faixa tomou conta. Então eu não consigo usar este músculo. Eu simplesmente não consigo usar porque o trauma de choque tomou conta. Então, quando eu trabalho com estas duas tarefas, estas duas terapias, é como se fosse uma espécie de costura. Então, assim, aqui o músculo está a ser disponível ou o músculo está tomado pela faixa. E é normal que às vezes a gente precise primeiro trabalhar a faixa para ela deixar o músculo operar, outras vezes é o contrário, eu preciso que o músculo acorde ou faça algum movimento para que a faixa consiga relaxar. Então depende de caso para caso. Então o SA ele vai trabalhar muito o sistema mais de faixa e sistema reflexo e o Somatic e o Body Dynamic vai trabalhar mais o movimento voluntário, o Legal. movimento consciente. Então o SE vai trabalhar o movimento mais involuntário. Nós, quem faz SE, quem trabalha, vê um movimento involuntário acontecer, principalmente na descarga. O Body Dynamic trabalha o voluntário. Eu quero dar um soco na sua cara, mas há consciência que isso vai trazer consequências, então o meu impulso involuntário vai ser inibido pelo meu músculo voluntário. E esse é um jogo que acontece a toda a hora. A toda a hora. Aliás, quem faz depois dinâmica e vê uma sessão de SE, vê o músculo a vir e a resposta de luta não acontece, e a resposta de fuga não acontece por conta do músculo voluntário. E é um trabalho muito interessante pendular para uma coisa e para outra. É muito raro um cliente não trazer as duas. É muito, muito raro. Então, o que eu estou agora nesta fase como terapeuta e como professora, fascinada é ensinar este ping-pong, agora vem faixa, agora vem músculo, agora vem faixa, agora vem músculo. Então, como é que nós vamos trabalhar? Se nós Legal. trabalharmos assim um bocadinho há um gráfico na Body Dynamic, na Somatic Experiencing, que os alunos que dominam esta área conhecem, que é o gráfico onde se perde a reciprocidade já é 1 da manhã, já estou a perder um pouquinho as palavras com a minha dislexia. É, a reciprocidade entre o sistema simpático e parasimpático. E o caminho de volta para este sistema nervoso voltar a regular é estimular o ventral, não é? Que é aquela coisa do ventre da mãe, não é? Os pás cranianos, o afeto, o carinho, a delicadeza. É descongelar o dorsal, que é aquela fase do impacto, do choque, e também trazer o sistema simpático. O sistema simpático é responsável pelo o sistema musculoesquelético. E, portanto, não chega a trazer segurança, não chega a trazer afeto e não chega a descongelar esta faixa. Eu vou ter que invocar, e quem trabalha com Rolf, quem trabalha com yoga, quem trabalha com pilates, quem trabalha, por exemplo, com a Sónia, com peso, com gravidade, com movimento, estão a tentar chamar a musculatura, o sistema simpático. E o sistema simpático só ativa com movimento muscular. Muitas vezes, quando a gente quer trazer o cliente daquele colapso, a gente pede para ela empurrar, a gente pede para ela sentir o músculo, principalmente os das pernas, que são músculos que chamam muita contenção. Nós temos aqui uma faixa lateral, que é o trato iliotibialis, e temos aqui os quadratos femóris, temos os hamstrings, temos aqui músculos, o próprio glúteo, são músculos que chamam à terra, não é? Que chamam a pessoa para cá. Então, esse trabalho, para mim, como terapeuta corporal, é impossível não operar nas duas frentes, é impossível. Agora, eu tenho que saber identificar quando é um, quando é outro, não é? E o terapeuta corporal tem que sair do corpo e ir para a mente, tem que ir para a mente e vir do corpo. Ele tem que estar a navegar nos dois sítios, análise, fusão, fusão, análise, fusão, sensação. Então não é para qualquer um, isto é mesmo, é preciso ter paixão e é realmente preciso dar um lugar de aprendizagem e depois esquecer tudo e deixar o corpo fazer o seu trabalho. É. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi, se eu baralhei aí à moça que perguntou, mas pronto. Sim, Eu tento é, ser é, rápida porque eu já vi que a gente já passou 1 hora e tínhamos algumas perguntas. Estou a tentar ser rápida para dar tudo e se calhar nem é necessário, mas pronto, para responder a tudo. Então, nós já passamos de 1 hora da live, né?
E só o comentário, né? É muito rico essa conexão de dois métodos, né? Eu estou acompanhando uma turma de rolfistas que Uhum. estão estudando experiência somática com o professor Pedro Prado, 40 rolfistas praticamente, e a coisa mais linda é acompanhar as perguntas das turmas, né? Então, em pleno iniciante um, logo no comecinho, eu olhava e falava, gente, mas parece que a gente já está no módulo avançado, né? Porque eles já vêm com muita bagagem, com muita preparação, e é tão rico, é uma... Nossa, não tem nem palavras, assim, né? De ver essas pontes, essas conexões, né? Essas Uhum. preciosidades que são essas as abordagens, né, corporais. E o Uhum. Board Dynamic, uau, né? André, você quer trazer um pouco mais de palavras antes da gente começar e ir puxando para o encerramento e também para vocês que estão assistindo, né, a gente acompanhar o Board Dynamic Brasil e também o canal da Mar, que também tem uma escola em Portugal, né? Então ficar antenado à programação das duas professoras, né? A Uhum. Ana tá indo para o Rio de Janeiro, né? Eu estava vindo Uhum. para São Paulo, não, indo para o Rio de Janeiro. Então, Ainda não, eu acho que foi um ato falhado, eu acho, não sei. Falhado. Pronto, explica. trazer as duas para São Paulo. Nunca fui, ó, nunca fui a São Paulo. Portanto, É uma experiência única. É bom, eu gosto, eu sou suspeita. nunca fui. Mas, Então, Andrea, fala um pouquinho, antes da gente ir caminhando, né, sobre essa riqueza que é, essa pérola que é a conexão das abordagens corporais. eu acho que a Mar falou super bem e poder aproveitar essa oportunidade até dentro da programação, né? Para fazer workshop, o Corpo em Terapia, onde ela vai pôr em prática exatamente isso que ela falou, essa dança entre uma abordagem e outra, que vai ser dançada a partir da expressão do corpo, a partir do que ela, né, vão acontecer 4 sessões, né? Esse workshop vai ser nos dias, deixa eu ver aqui, é, 14, 14, 15 e 16. tem um papel, dia 14, uma sexta-feira, de 14 às 18, né, para facilitar as pessoas atenderem pela manhã, e sábado e domingo, que é 15 e 16, de 10 às 18. Vai ser híbrido para facilitar quem não queira viajar ou não possa viajar para o Rio de Janeiro. E vão ter 4 sessões. Né? Na sexta-feira, ela vai fazer essa amarração entre o Body Dynamic e as várias abordagens corporais que ela tem, né? Inclusive o SE, o trabalho da Sônia, tudo que ela passou, que ela viveu, né, lá na Somatic Que eu e passei, né? Tudo o que eu coordenou, passei passou, nessa vida. viveu, coordenou, então está tudo super entranhado no corpo dela. Então, na sexta, ela vai fazer essa A ambientação, introdução teórica, sim. essa grande Sim. introdução teórica, e no sábado e domingo vão ter 2 atendimentos no sábado e 2 atendimentos no domingo, onde ela vai fazer justamente essa dança. Então, eu acho uma oportunidade incrível. Na verdade, ela vem para dar um curso aqui na escola do Body Dynamic Brasil, e a gente conversando, disse, vamos aproveitar, já que você está aqui, vamos expandir, abrir para quem queira. E ela topou, né, gentilmente. Então é uma coisa assim que a gente criou a partir de um final de semana que a gente foi passar na Serra e a gente conversando, querendo, né, abrir para outras pessoas. Nosso desejo é abrir para outras pessoas experimentarem, né? Porque uma coisa é ouvir uma live, é muito bom, mas vivenciar, assistir sessão é de uma outra qualidade. E é a primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade de oferecer um workshop com essa proposta, atendimentos clínicos, seguidos de uma análise altamente profunda e de uma forma uma metodologia muito clara, né? A forma como ela vai amarrando depois das sessões, aberto para perguntas, para respostas. Realmente vai ser um grande mergulho clínico, né? A partir dessas sessões, forma de. A gente está ainda no primeiro lote, as últimas vagas no primeiro lote. Então, uma forma facilitada, pode ser paga em uma vez, 2 vezes. O Eduardo abriu assim o cartão, então até 12 vezes no cartão. Isso que pela primeira vez a gente está fazendo isso. Uau! Viva Eduardo, hein? Viva Eduardo! Eita, O vamos Eduardo, aproveitar. vamos fazer isso para facilitar. Então, olha, não tem porquê.
né? Seja pelo valor, um valor que já está com desconto, já é baixo, podendo ser dividido. A questão de poder fazer online é um desafio para a gente, hein? Vamos ver se vai Fazer correr uma coisa bem. Vamos tentar. para a professora, como para a coordenadora que está recebendo a professora, como para todos, mas eu tenho certeza que vai correr bem. A gente já fez um teste, né, com técnico, então a gente vai estar abrindo essa opção de ser online para Uhum. aqueles que não possam viajar. Então, olha, tá aí. Estamos Ótimo. oferecendo Então, isso para quem tá quiser e todos todos você Só muito bem-vindo. Ah, Só para acrescentar aqui um ponto, por conta de eu ter coordenado, e eu penso que também são ambas as duas, como diz o outro, ambas as duas coordenadoras, e portanto sabem que o papel do coordenador é um papel mais ingrato, não é? Um papel mais invisível, não é? O uhum, papel do professor é um pouquinho mais star quality, eu sei disso com 15 anos, mas há um outro lado que é ouvir muitos clientes e ver muitas aulas e ver muitos professores. E por conta de eu ver tantos estilos e tantas formas de ensinar, uma das queixas que era muito comum nos meus alunos, que são profissionais na maioria, era a gente vê as demos e é uma coisa tão pessoal entre o terapeuta, entre o professor e o cliente, que fica, às vezes nós até somos resgatados e vamos juntos com o cliente, a gente se perde um bocadinho ali naquela dinâmica e fica tão difícil de sistematizar no pós-sessão. Há um momento de abrir perguntas e respostas que também fica tão abstrato, então eu criei assim um método, é o meu método, por conta da minha necessidade, como eu tenho TDAH ou não sei como é que dizem no Brasil, TDAH. PHDA, Não, e também TDAH. dislexia, eu era uma aluna que eu sofria muito na aula, porque toda a forma de ensinar mais abstrata para mim era super difícil de entender. Então eu sempre aprendi mais pela experiência, sempre fui uma aluna que eu preciso experimentar para entender. Primeiro eu vou para a prática, depois eu vou para a teoria. Há alunos que eles são mais para a teoria, para a prática. Então eu tive um tempão a entender como é que eu vou após sessão, explicar todos os passos que eu fiz. E por conta de ter esta memória assim um pouquinho mais TDAH, eu consigo me recordar aqui eu fiz isto, este músculo tem esta função, eu fiz este exercício, esta é SE, aqui foi o polivagal, aqui foi o simpático, aqui foi o parasimpático. Então eu dou que você chamou amarração, não é? Não é uma palavra que a gente usa muito aqui, mas é, no fundo, explicar o pós-sessão para que a pessoa consiga integrar aquilo que ela viu. E eu acho que isso é uma coisa que o meu cliente aqui em Portugal queixava-se muito. As demos são ótimas, mas parece que fica a faltar as peças do puzzle de juntar a teoria com a prática. Então, essa foi a nossa vontade, minha e da Andreia, de oferecer isso para o público do Brasil, porque aqui os portugueses já têm esse privilégio de fazer o Uhum. meu triângulo, de explicar um pouco qual foi o músculo, qual foi a função psicológica, qual foi o trauma e trazer essa explicação. Portanto, vamos fazer uma demo e depois eu vou explicar o que é que eu fiz, passo a passo. Então, eu acho que isso vai ser assim interessante para quem é da área e quem não é da área entender como é que funciona a Uhum. biodinâmica. Então, mesmo para pessoas que não entendem, claro que os SEsistas vão vibrar, porque eu sei que a dor do aluno de SE, depois de fazer muito SE, começa a vir o trauma de desenvolvimento e como é que eu encaixo uma terapia somática que ligue mais ao trauma de desenvolvimento, porque eu vou usar o que é Freud junto com o SE, não é que haja problema, mas fica dois mundos muito separados. Então Uhum. essa vai ser a nossa oferta aqui neste workshop. Vamos tentar aqui em novembro. E eu Então, aproveito para apanhar um sol, que aqui já começa a ficar frio. Então exatamente. estou Então, super feliz. vai ser o que a É, gente está conversando na prática, na experiência, na vivência. A gente está falando sobre e a gente vai mostrar como, né? E tem uma pergunta aqui falando da pessoa que a pessoa está encantada e quer saber como mais além desse workshop. Então a gente tem um foundation aqui no Brasil para os brasileiros, lá em Portugal na Somatic para os portugueses, né? Tanto nos dois lugares já foi lançada a próxima turma do Foundation 2026, então vocês podem procurar, né, nas devidas escolas, os daqui no Biodynamic Brasil, de Portugal, na Somatic, informações sobre o Foundation para quem esteja interessado. Né, a gente tem uma comunidade aqui no Brasil, um grupo de WhatsApp, comunidade Biodynamic, todos são muito bem-vindos. Lá a gente divulga tudo, a gente também tem o Instagram, Biodynamic Brasil, também divulgamos tudo lá.
E é isso. O Eduardo, seria bom colocar o endereço aí no chat, né, para quem quiser, inclusive, enfim, fazer a inscrição no workshop e lá no grupo a gente vai estar colocando também o link, mas seria legal colocar aqui também. Então, alguém está perguntando se o workshop da Mar vai ser gravado, né? Não, não vai. Sabe por quê? Por conta das demos. Então, as demos, a gente teve a falar muito sobre isso. As pessoas vamos ter aqui uns voluntários que vão oferecer o seu sistema nervoso à ciência. E nós sabemos, por experiência, que ficar gravado mexe muito com a pessoa que é voluntária. Então, por conta disso, a gente não vai poder gravar, infelizmente, por conta disso, ou felizmente, a gente não vai conseguir por conta de respeitar um pouco o espaço da própria pessoa que se voluntaria para a demo. É isso. Isso. Então, o Corpo em Terapia vai ser 14, 15 e 16 de novembro, no Rio de Janeiro. E aí, acessar, né, os canais de comunicação Bodynamic Brasil e também da Mar. Qual que é o seu Instagram, Mar? Fala pra gente. Então, eu não estou a divulgar no meu espaço, por acaso não estou, mas posso pôr. É Escola Somatic. É a minha página. Escola Somatic. Por acaso eu abri na minha página pessoal, nem me lembrei, mas a gente pode colocar lá na. A minha página pessoal é mais para o meu aluno estrangeiro, porque eu já estou a dar aulas no mundo inteiro, e então os alunos que falam inglês, eu estou a começar ainda a dedicar mais esta página para oferecer para os meus alunos que falam inglês, e a página da Escola Somática, onde eu tenho os cursos da Bodynamic e da Somática para os alunos que falam português. Então pode ser na Escola Somática, eu vou colocar lá também este link. Ótimo. Lembrando que vai ser no Rio de Janeiro, mas vai ser híbrido. Então, aqueles que não quiserem, não puderem viajar para o Rio de Janeiro, vão poder participar da forma online. Os que não quiserem, não dá. Os que não quiserem, vêm. Vão querer. Então, os que não puderem. Os que não puderem. Lembrando que dia 14, sexta-feira, vai ser de 14 às 18, então dá para se organizar pela manhã para poder, né, estar presente no workshop. E sábado e domingo vai ser de 10 às 18. Isso significa que de manhã dá para ir para a praia e à tarde para o workshop, é isso? Exatamente. O objetivo da sexta-feira é realmente dar umas legendas para que aqueles que não dominam tanto terem logo ali umas dicas, umas orientações para depois entenderem melhor as demos, para usufruírem melhor das demos, entender, isto é isto é aquilo. Então vou tentar dar um contexto de como juntar um pouquinho de SE, um pouquinho de Soma, um pouquinho de Bodynamic e depois também de trauma de nascimento, que também aparece muito nas sessões, um pouquinho de tudo. Vai ser assim uma salada de fruta, mas eu quero dar um pouquinho de contexto na sexta-feira para que no sábado e no domingo consigam acompanhar com mais detalhe. Esse é o objetivo. Excelente. Muito bom, muito bom, muito bom. Mar, prazer te conhecer. Também foi um prazer. Você é muito bonita, parabéns. Os seus pais, você tem um rosto lindo, lindo, lindo. Eu não conheço a sua personalidade, mas assim, pareceu-me super simpática, querida, mas assim, só assim, lindíssima. Obrigada. Você também, Andréia, também não ficou ciúme, não, tá? Mas Nós é a minha primeira vez com ela, mas eu e a Andréia a gente já namorou, né? A gente já somos um caso antigo. Um caso de amor. Três grandes mulheres, né? E Andréa, também quero te agradecer muito, né? Aprendi muito com a Andréa. A Andréa foi uma pessoa forte, né? Nos meus momentos, assim, a Andréa estava lá e uma puxando a outra, e vamos lá. Eita. É isso. Então, eu também estou recebendo muito suporte seu, então estamos, né, construindo uma bela dupla aqui, né, de uma parceria de suporte mútuo. Muito bacana isso, muito bem-vindo e muito valioso para mim. Excelente. Bom, boa noite, Marco, que já é uma e pouquinho, né? Eu sou mais noturna, portanto está, né, a 1h da manhã em Portugal aqui com a gente. Isso é uma das grandes belezas dessa mulher incrível, né? É de uma generosidade que encanta
completamente. Então, super obrigada, Má, por estar aqui, Nada. né, na sua madrugada, realmente Eu esquentando, sou mais de né? madrugada mesmo, não é um sacrifício nenhum. Não fiquei com pena, porque eu amanhã de manhã vou ficar bem tarde na cama, Não, eu tranquilo. conheço, que você que à noite você fica elétrico. Isso eu conheço, por isso que É, eu te fiz essa a minha proposta dopamina é esta indecorosa, hora. porque eu conheço isso, mas não deixa de ser generoso e não deixa de aquecer o meu coração. E realmente eu sou grata a você Bem, por isso. obrigada a vocês também. É isso. Obrigada. Então, obrigada a todos e até Tchau, Nos lá, vemos né? em No novembro. workshop com a Moá. boa Até Ah, isso. noite. beijo Até Até. grande. mais. Tchau. Beijinhos. Tchau.